Olá, turma, aqui Jairo Castelo Branco para mais uma aula nossa do nosso curso de Investigação Forense e Perícia Criminal. Hoje nós vamos dar sequência na nossa disciplina de Fundamentos Filosóficos do Direito. Desculpe, a nossa turma aqui é uma turma que está iniciando, está na primeira metade do curso, mais precisamente no primeiro semestre, e já tem que enfrentar toda essa situação adversa da pandemia, né? Que interfere inclusive nessa aula, que ela deveria ser presencial, mas que a gente vai fazer de forma remota. Eu queria dizer para vocês que esse é o primeiro, mas que vocês ainda terão outros obstáculos, muito provavelmente não dessa gravidade, mas é normal que durante o curso a gente tenha obstáculos a vencer, mas esses obstáculos eles nos fortalecem como acadêmicos e como profissionais e fazem com que a gente cresça não simplesmente no nosso saber, mas que a gente cresça como ser humano, que a gente cresça como indivíduo. Por quê? Porque é mais fácil você ficar na sua zona de acomodação. Seria mais fácil ainda você sequer fazer um curso superior, mas você não avançaria, não cresceria na plenitude que acontecerá com cada um de vocês, com cada passo a mais que vocês dão. Então vamos superar, obedecendo às orientações das autoridades sanitárias, né? Se prevenindo, tendo paciência e utilizando todo o tempo que a gente tiver para poder suplantar essa dificuldade de estarmos pessoalmente. Então a gente tem um ambiente virtual, a gente tem o nosso livro, eu vou disponibilizar um documento em PDF para vocês, tem essa aula, tem os grupos de WhatsApp, tem as leituras complementares, os exercícios de fixação. Então, não se deixe levar pelo discurso derrotista, pelo contrário, a dificuldade a gente enfrenta, a gente vence e sai fortalecido dela, tá bom? Eu digo isso, mas por óbvio, vocês sabem, a nossa instituição, a nossa faculdade, ela tem feito um esforço para mitigar essa dificuldade, para diminuir ao máximo as dificuldades para cada um dos alunos. Criou-se, inclusive, uma plataforma própria para a realização das aulas, então não há nenhum tipo de acomodação diante da situação. Mas sem dúvida é uma situação delicada. Então vamos em frente. A gente está indo para a nossa unidade 2 da disciplina de Fundamentos Filosóficos do Direito. A unidade 2 é a construção filosófica do direito moderno no marco da tradição. Só um instantinho. Essa disciplina traz 2 tópicos: o legado greco-romano e o pensamento medieval. Quais são os objetivos da unidade 2? Compreender as características, fundamentos e legado da cultura greco-romana no âmbito da filosofia do direito. Desculpe mais uma vez. Aí alguns de vocês podem se perguntar, mas de que isso serve para a minha profissão que eu vou exercer daqui a pouco? Se você tivesse que ser um profissional que age mecanicamente, que não reflete sobre os processos, que não tem proatividade porque não consegue enxergar além daquilo que você é demandado a fazer, você não necessitaria sequer do ensino superior. Então a tua qualificação vai ser para tu ser um profissional que tenha o conhecimento científico, que tenha a capacidade de ser diferente da massa dos outros colaboradores, entendeu? Então você tem que ter uma visão global, você tem que ter uma perspectiva ampla dos processos da vida, da sociedade, para que você possa, através da criticidade, através da inquietude acadêmica, ser alguém que desvenda muitos
muitos problemas, ser alguém que tenha proatividade, que tenha iniciativa, que tenha uma visão. Não, a gente vai tomar essa decisão, mas a posteriori ela vai refletir assim. Então você tem que ter uma visão ampla dos processos. Identificar o contexto histórico desde o qual foi edificada a filosofia jurídica medieval, destacadamente as correntes patrística e escolástica, de forma a individualizar os fundamentos desde os quais se edificou a cultura jurídica moderna. Vocês com certeza já viram quando estudaram os fundamentos históricos do direito, que vocês passaram pela Idade Média, pelo poder da Igreja Católica, pelo direito canônico, vocês viram a complexidade e a influência que o direito canônico teve para a modernidade. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da filosofia medieval nessa mesma direção. Terceiro objetivo: individualizar e caracterizar a cultura jurídica no contexto do pensamento filosófico medieval como pressuposto histórico e científico do direito moderno. Pressuposto, ou seja, como uma base, um fundamento, de onde partir, como é que o pensamento filosófico medieval se desenvolveu e por qual motivo que ele passa a ser um pressuposto histórico e científico do direito moderno. O que acontece? Agora eu vou passar para vocês aqui um quadro que ele gera contendas, né? Gera cisânia na doutrina, porque é difícil fazer uma classificação exata. Mas para mediação de vocês com o conhecimento final, é importante vocês saberem caracterizar uma espécie de linha do tempo do pensamento filosófico. No primeiro momento, o que você tem? Você tem na Grécia Antiga o mito, né? A visão do cosmos, do mundo através da mitologia. Logo depois, no período que fica conhecido como o nascimento da filosofia, entre os séculos 7 a.C. e o século 6 depois de Cristo, você tem as viagens marítimas, as moedas, as cidades, a escrita, a política. Você tem um mundo muito mais evoluído nesse sentido. Quais são os pensadores que são referência nesse momento de nascimento da filosofia, que a gente vai até tratar deles? Você tem o Platão, você tem Sócrates, colocando até na ordem, né? Você tem Sócrates, você tem Platão, porque Platão foi um grande seguidor de Sócrates, você tem Aristóteles, você tem os sofistas. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre o sofismo, mas os sofistas, eles eram sujeitos que tinham apego à retórica, ao falar bem, e hoje muitas pessoas fazem até uma alusão como se fossem pessoas que não tivessem uma rigidez com o conteúdo daquilo que se discursava, uma lealdade ao que se discursava. Mas você tem ali, a partir da ascensão dos sofistas, uma visão de um mundo que você foge um pouco da percepção, da observação e dos questionamentos sobre a natureza, sobre os processos naturais, para uma observação sobre o comportamento, sobre a conduta humana. Então, tem um valor considerável. Quando você trata da filosofia medieval, aí você está falando do século VII ao século XIV, mais profundamente, porque a gente pode datar a Idade Média a partir do século V, mas vamos considerar aí como um período áureo da filosofia medieval a partir do século VII. Aí você tem a valorização da teologia, o teocentrismo, dos padres, da igreja. A igreja era quem era como se fosse uma orientação ideológica da sociedade. Os reis, eles eram abençoados pela igreja, né? Então o povo passava a ter um respeito de legitimidade por conta da chancela clerical. Aí você tem como referências de pensamento Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que a gente vai tratar um pouquinho também. Na Renascença ou no Renascimento,
do século XIV ao século XVI, aí você tem uma ascensão do humanismo, né, das artes, né, do homem como um ser pleno de capacidades que não deve viver uma vida estamental como era proposto na Idade Média. Aí o culto ao homem no centro, né, um pensador muito galhardoado nesse momento é Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel. Inclusive fica a dica, né? O Príncipe, para quem não leu ainda, O Príncipe de Nicolau Maquiavel é uma obra para a gente ler, inclusive não só uma vez. Filosofia moderna, século XVII ao século XVIII. Aí você tem o racionalismo, o ceticismo, a dúvida. Quais são os pensadores que marcam esse momento? Descartes, Bacon, Thomas Hobbes, Pascal, Locke e vários outros. Quando você fala de iluminismo, você faz referência aos séculos XVIII e XIX. É um período da razão, propriamente dita. Você tem o mercantilismo, você tem as grandes revoluções, o progresso, a política. Você tem aquela perspectiva do homem liberto, né, das ideias liberais. Você tem como pensadores o Hume, o Rousseau, Kant. São pensadores que bem caracterizam o seu período. E você, para tratar da filosofia contemporânea, aí você pega do século XIX ao século XX até os nossos dias. Aí você fala do progresso, das técnicas, das grandes guerras, das ditaduras, do socialismo. Você fala do capitalismo, do avanço tão acelerado desse modo de produção vigente na nossa sociedade. Você tem como pensadores destacados o Hegel, Marx, Sartre, Heidegger. E aí eu queria fazer um parêntesezinho, porque Karl Marx, mais especificamente, ele tem uma obra, né, uma obra muito vasta, que tem como principal livro, o Capital, né, que ele faz a discussão sobre o modo de produção capitalista. Ele é a figura que propõe o socialismo científico. Tem uma obra que ele constrói muito em parceria com o Friedrich Engels, outro grande escritor. E especificamente tratando de filosofia, é importante destacar o Marx. Por quê? Porque o Marx ele faz uma crítica muito forte tanto ao idealismo de Hegel como ao academicismo. Por quê? Porque ele acredita que as condições materiais elas são fundamentais para determinar a atuação dos sujeitos na história. Então, quando o Proudhon escreve um livro chamado A Filosofia da Miséria, o Marx vai e responde ele escrevendo um livro A Miséria da Filosofia. Querendo dizer o quê? Que o Proudhon, que era um anarquista, né, que ele escrevia apenas para um público cativo, para o público da academia. E como depois o Marx vem a dizer, os filósofos já passaram séculos estudando sobre a realidade da humanidade. Cumpre agora aos trabalhadores transformar a realidade. Então seria a filosofia da praxis, ou seja, da prática política. O papel da humanidade não é apenas identificar e diagnosticar os problemas em que ela está imersa. A gente não pode conviver passivamente com as injustiças ou com os equívocos. Então, a filosofia da praxis seria essa compreensão de uma atuação prática na transformação da realidade. E essa crítica continua muito viva, essa crítica elaborada pelo Marx, né? E fica esse destaque, já que a gente está tratando especificamente dessa questão filosófica, essa crítica ao idealismo de Hegel e ao academicismo. Vamos lá, gente.
uma problematizaçãozinha que eu trago para vocês aqui nesse momento é o seguinte: quais os elementos que caracterizaram cada momento da historicidade pré-moderna da filosofia jurídica? Eu queria fazer essa problematização para que no final da aula vocês se perguntassem novamente isso e respondessem, inclusive com o que nós já tratamos agora. As contribuições de cada etapa histórica ao pensamento juiz-filosófico pré-moderno, como foram respondidas as grandes questões acerca da justiça e do direito em distintos momentos a partir de diferentes contextos. Porque é importante problematizar. Vocês a gente está debatendo aqui uma matéria, uma disciplina, que ela não é uma disciplina das ciências exatas. E mesmo as ciências exatas, elas não são ciências irrefletidas. Elas não são ciências que não carecem de investigação, de comprovação. Mas as ciências humanas, o vigor delas, a força delas de propulsão está onde? Na capacidade reflexiva e crítica da construção dela. Então, pelo amor de Deus, recue, assista novamente 10 vezes se você quiser, mas não queira decorar nada de que você está escutando. Problematize, escute, questione e construa o seu próprio pensamento. Quando a gente vai entrando um pouquinho sobre a questão do tópico 1, do legado greco-romano, você tem primeiro que a relação entre a natureza e os humanos, ela estruturou o espírito inicial da filosofia. Por quê? Porque o primeiro senso de problematização, de questionamento, era sobre os elementos naturais. Né? Porque é aquilo que a olho nu você está vendo antes de qualquer discussão, ou você tá sentindo antes de qualquer discussão. Então, os primeiros filósofos, eles tinham um olhar muito propenso para a natureza, para os processos naturais. E quando você vê naquela linha do tempo que a gente fez, você tem a perspectiva dos mitos, da mitologia. O que a gente entende por isso? O cosmos como um universo humano e não humano, harmônico e estruturado, ordenado por princípios imutáveis e universais, transcendentais, concebidos desde formas e conceitos divinos. Ou seja, por mais que você não tivesse uma divindade só, um Deus, mas você tinha uma concepção de mundo em que a divindade era determinante para que os processos fossem assim, porque eles tinham de ser assim, eles eram imutáveis. E outra, universais, eles serviam para todos. Essa é a concepção na Grécia Antiga da perspectiva do mito, da mitologia. Partindo dessa premissa, protegida pelos deuses, a polis, vocês estudaram nos fundamentos históricos, o que seria a polis, né? Os ajuntamentos, os arremedos semelhantes às cidades, né? A polis era regida por normas tradicionais, regulamentações, que codificadas constituíam o nomos, a ordem da polis. Então, a cidade é onde estão as relações humanas. Nesse momento, as relações humanas, elas subordinadas à perspectiva imutável das divindades. Uma marca do espírito grego, que fica como legado, através da razão, compreender a relação do homem com o mundo circundante instituído, como busca de um tipo ideal de governo fundada no bem e na ética, que pudesse servir como referencial último para a ação dos governantes. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho na discussão sobre a democracia, sobre a aristocracia, a perspectiva de Sócrates e de Platão, como uma intensa discussão a respeito disso foi que conseguiu deixar como legado do espírito grego essa perspectiva. A polis, ou seja, o cosmos político, dá ao homem grego, ao lado de sua vida privada, a vida de cidadão, permitindo a identificação de uma segunda existência, o comum,
através do qual o homem realiza suas virtudes de convivência política, ou seja, o homem já não seria pleno, já não seria completo apenas com a sua vida pessoal. Ele seria pleno com a participação política, a vida em sociedade, a cidadania, que também não era... Nós nunca podemos ser anacrônicos, raciocinar os processos pretéritos, os ocorridos pretéritos, ou seja, de tempos passados, com a visão de hoje. A cidadania era muito mais restrita, né? Os sofistas, que eu falei lá atrás, eles eram estrangeiros, portanto, eles não eram cidadãos gregos e sem compromisso com os destinos da cidade. Qual seria o objetivo dos sofistas? Eles eram professores itinerantes. A tese deles era ensinar a arte do bem falar e argumentar, sem a preocupação com a essência valorativa do discurso. Foi o que eu falei para vocês. A contribuição deles está centrada na mudança do foco do pensamento grego na conduta humana e não mais nas preocupações naturais. Pronto, deu certinho. Justamente nesse momento, tanto que hoje você vê de forma jocosa a brincadeira com relação aos advogados, porque o advogado defende, obviamente, os interesses do cliente. Então, ele não está ali ideologicamente defendendo aquilo. Ele se coloca profissionalmente a defender aquela tese. Então, os sofistas, eles tinham a arte da argumentação, eles chamaram a atenção para que a filosofia se dedicasse não só aos processos naturais, mas também à conduta humana, mas eles não tinham a rigidez de defender propriamente aquilo que falavam, a essência valorativa. Consolida-se então uma forma de pensar onde a filosofia passa a ser a fonte primordial do conhecimento e do poder. Nesse momento surge como referência Sócrates, que pessoalmente era radicalmente contrário à ambição pelo poder, por entender que as razões espirituais eram superiores às causas políticas. Interessante que Sócrates, ele era um homem simples, mas um homem muito respeitado pela sua sabedoria, e por mais que ele rejeitasse a ideia dos cargos públicos, ou ele tivesse um pouco de resistência à política propriamente dito, ele era um filósofo, mas poucas pessoas foram tão assertivas e discutiram com tanta profundidade a política, compreendendo que política e ética são inseparáveis. Sócrates tinha claro o conflito de ambas na prática, chegando a afirmar diante dos juízes que a luta pela justiça deve ser do homem comum e não dos homens públicos. Mas nisso aqui, gente, ele fazendo essa crítica, o que ele está fazendo? Ele não está sendo repulsivo com a política. Ele está dizendo, olha, vocês que são homens públicos, que estão na política, vocês têm que ter ética. Essa era a discussão. A introdução do humanismo no pensamento político e filosófico foi o grande legado de Sócrates. A dialética é o método pedagógico. Eu extraí alguns pontos centrais aqui do livro de vocês para que a gente pudesse destacar e comentar. Então, vocês também podem acompanhar isso. A dialética é o método pedagógico através do qual Sócrates refletia. Olha só, a dialética. Bota um asteriscozinho e pesquisa sobre a dialética. A partir do diálogo irônico e sarcástico, como eu citei acima sobre ética e política, para que o interlocutor chegue às suas próprias conclusões, estimula a reflexão entre ideias opostas. Essa forma de educação custou a Sócrates sua vida. Foi acusado de ateísmo e de corromper a juventude. O pressuposto de seu pensamento é o reconhecimento de seus próprios limites e o ignorante de sua ignorância, pois só assim a razão poderia superar a mera opinião. Veja bem, quem é que nós temos como grande discípulo de Sócrates? Que vocês vão ver no caminhar também da história, Platão. E Platão, ele ainda jovem, salvo engano, aos 29 anos, ele que foi o principal discípulo de Sócrates, ele fica muito ressentido com a morte de Sócrates. Então, o que ele passa a ter como princípio de atuação? A crítica à democracia. Por quê? Porque, segundo Platão,
a democracia, ela possibilitava tanto que mercenários como que desqualificados chegassem ao exercício do poder. Não é mera coincidência com tantas coisas que a gente vê nos dias atuais. Então, na concepção de Platão, o exercício do poder ele deveria ser próprio aos filósofos, porque seriam os homens que refletiam profundamente sobre os problemas da humanidade. E na democracia, somente na democracia seria possível acontecer o que aconteceu com Sócrates. Para Platão, a justiça é concebida como virtude universal que engloba prudência, sabedoria e fortaleza, na medida em que dependem da existência daquela, pois apenas com tal coexistência torna-se possível a harmonia social. A moral e a política, na teoria de Platão, elas formam a base imutável do bem comum. Você não pode atuar politicamente se você não tem moral. Então você atua, mas não pelo bem comum. E essas duas fortalezas do bem comum, a moral e a política, elas não podem estar à mercê de perturbações do devir. A cidade perfeita para Platão seria uma autêntica oligarquia de sábios esclarecidos, uma vez que o mérito de governar não poderia ser obtido pelo nascimento, ou seja, hereditário, nem pelas aptidões naturais, mas pela virtude adquirida através do conhecimento científico. Então você vê que, aos olhos de hoje, seria uma concepção atrasada, mas imagine essa discussão ao tempo de Platão, porque você não está somente propondo, você está fazendo uma crítica daqueles que exerciam o poder naquele momento. Em breve síntese do pensamento platônico, colhe-se para a filosofia do direito o quê? O sentido de ética enquanto pressuposto da ordem política e jurídica, que não se restringe à mera virtude, mas o agir orientado para o bem, sem abandoná-lo sob pena de deixar o barco navegar pelo sentido da correnteza e não para onde o timoneiro deseja chegar. A filosofia, o educar-se, tem por finalidade o exercício da cidadania para a verdade. O bem e o justo nascem desde a reflexão acerca da verdadeira essência, que está no mundo das ideias, sendo a finalidade da justiça o exercício do bem comum. O direito não existe independente da vida social, da convivência na polis, ou seja, ele tem uma relação direta